Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no Portal do José e você que está se inscrevendo agora, esse clique é muito importante. Você é muito bem-vindo porque você ajuda cada vez mais a amplificar reflexões sobre o nosso país que a gente faz todos os dias aqui, né? Então seja bem-vindo e vamos em frente. Eu estava tentando escolher algumas palavras para colocar no título desse vídeo e só me vinham palavras pesadas porque eu estava analisando o governo e o comportamento presidencial. Muitas coisas ruins têm acontecido, sobretudo coisas ruins que acarretam resultado morte. A gente vê, por exemplo, que o presidente da República ele perverte a realidade todos os dias. Ele, num comportamento absolutamente estelionatárico e covarde, ele tenta se eximir da responsabilidade desse genocídio no nosso país e coloca a responsabilidade nos governadores e nos prefeitos. Coloca a responsabilidade no STF, passando para os seus seguidores a ideia que o STF proibiu que o presidente atuasse nesse caso. Não existe nada mais mentiroso, nada mais falacioso. O que o STF fez foi proteger o povo brasileiro, que Bolsonaro não queria isolamento, não queria que se fechasse nenhuma loja, nenhum comércio, não fechasse as escolas. Isso acarretaria um resultado morte mais devastador do que nós temos no dia de hoje. Então, esse tipo de comportamento salafrárico do presidente é incorporado pelo séquito de seguidores que ele tem, as pessoas que estão em si mesmadas num mundinho esquizofrênico, e essas pessoas não conseguem sequer oxigenar a sua mente diante de alguns argumentos racionais. Elas lembram muito aquelas pessoas lá nos Estados Unidos, em 1938, quando Orson Welles ele foi para a rádio, ele era um autor teatral, né, um diretor teatral, e ele encenou no rádio uma telenovela chamada Guerra dos Mundos. Entrou na programação de sopetão e os americanos, sem nenhum tipo de reflexão se aquilo era verdade ou não, começaram a correr pelas ruas, começaram a se atropelar, comprar armas, pegar armas, saquear, foram para as montanhas, teve gente que morreu por conta desse tumulto todo, enfim. Mas aquilo era um ambiente que não tinha internet, as pessoas foram no boato, foi uma maluquice, foi uma histeria coletiva. Hoje nós temos um mesmo grupo de pessoas histéricas, mas elas estão em si mesmadas e elas não se oxigenam em termos de outras reflexões. Então, as mentiras que são proferidas pelo presidente da República são replicadas por essa gente e eles passam a acreditar nessas mentiras. Nós temos um presidente genocida que está colocando a culpa do genocídio nas vítimas do genocídio, o que é uma coisa absolutamente surreal. A gente vê desdobramento desse tipo de comportamento em falas de pessoas como o impoluto, entre aspas, Silas Malafaia, que está dando explicação e reverberando a fala do presidente da República e mais, dizendo que é uma coisa sem motivação e que o que está acontecendo está matando mais gente colateralmente do que com a própria Covid. Vamos ver aqui o depoimento dele. Vamos ler. Qual é o resultado disso? Vou falar da minha igreja. 2 membros da minha igreja viviam apavorados. Ai, e coronavírus, ai, e morte, ai, meu Deus. E vendo o tempo todo. Sabe o que aconteceu? Foram fazer o teste. Quando veio o resultado que estava com coronavírus, essas 2 pessoas morreram de infarto. Um advogado de um proprietário que vendeu a propriedade para a nossa igreja, um cara bacana, vivia apavorado, vendo o Globo, apavorado, morte, morte, morte. Aí foi com a mulher, não, vamos ver. Aí veio o exame, a mulher, sem problema nenhum, o senhor está com Covid. Na hora, teve um infarto fulminante. A contribuição dessa notícia nojenta de morte, 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 produzindo pânico. Gente, eu vou poupar vocês do depoimento todo, mas é assim, do ponto de vista da análise psiquiátrico e criminoso que conduz muitas dessas pessoas, esse vídeo é uma peça muito válida para a gente ver até onde essas pessoas vão. O presidente da República, ele continua colocando a responsabilidade dessas situações todas, né, nos governadores, nos prefeitos, enfim. E o povo que segue o presidente da República vai nessa mesma linha. E como eu estava dizendo a vocês que é muito complicado a gente não encontrar palavras muito duras para classificar o que nós estamos vendo, quando você olha o que acontece no âmbito dessa família, na entranha dessa família, você não encontra paralelo em nenhuma outra família de nenhum outro presidente da República em toda a história do nosso país. Eu tenho uma enciclopédia aqui que fala de todos os presidentes e você não consegue ver nessa enciclopédia
nada próximo do que acontece hoje no Brasil. Você não consegue ver tanta promiscuidade entre negócios privados e negócios públicos, entre dinheiro vivo circulando de um lado para o outro, entre a participação da família de uma forma absolutamente negativa, antirrepublicana. A gente tem situações, gente, bizarras no dia de hoje, como essa aqui, ó, do Flávio Bolsonaro fazer dossiê de cidadãos brasileiros para entregar para a embaixada norte-americana. Isso é o fim do mundo, é um esgoto moral dessa família, é um negócio assim, sem precedentes. Mas aí a gente vai se deparando também com esse tipo de situação aqui. A esposa, a gente tem que fazer como ele faz com os filhos, né? Esposa 01, esposa 02, esposa 03. A esposa 03, a atual, ela teve na conta dela registrados R$89 mil depositados pelo Banco Queiroz. O Banco Queiroz é uma espécie de agiota do bem da família Bolsonaro. É um cara que pega dinheiro, empresta dinheiro, paga a conta de filho, recebe dinheiro aqui, racha dinheiro aqui e reproduz esse dinheiro de uma forma fantástica, a ponto da família ter um crescimento patrimonial que faz inveja a qualquer economista de qualquer setor econômico do planeta. A família consegue a multiplicação de dinheiro de uma forma muito interessante. A esposa atual do presidente da República, ela teve esse dinheiro registrado, porque foi o dinheiro que saiu da conta de Queiroz, do Banco Queiroz. Mas nós não sabemos se houve dinheiro em espécie na conta da primeira-dama. Fica uma pergunta para vocês. Será que só recebeu dinheiro em cheque? Ou será que essa família que opera com tanto dinheiro em espécie também não teve depósitos em dinheiro na sua conta? Nós saberemos disso lá na frente, quando a conta da primeira-dama for quebrada também, porque isso vai acontecer. Não pensem vocês agora que Bolsonaro vai ficar impune o resto da vida dele. Quando isso tudo passar, quando ele não tiver mais as proteções que ele tem na condição do cargo que ele ocupa hoje, eu garanto a vocês que vocês vão perceber condenações de uma forma como a gente poucas vezes viu aqui no nosso país. São muitos crimes, são muitos delitos, são muitas confusões, muitas situações inexplicáveis. Isso não é uma torcida, é apenas uma análise do que nós estamos vendo no dia de hoje e olhando para o passado, como é o modus operandi dessa família de uma maneira geral. Então, quando a gente vê o comportamento econômico da atual esposa do presidente da República, que recebe esse tipo de grana do Banco Queiroz, a gente tem que se lembrar da esposa 02. A esposa 02 do presidente foi capa da revista Época, a senhora Ana Cristina Vale. Ela também entrou sem nenhum tipo de patrimônio no casamento com então político Bolsonaro e saiu amealhando alguns imóveis, dentre os quais comprou 5 em dinheiro vivo. Como vocês podem ver, casar com um militar, em muitos casos, para algumas mulheres, é uma situação de ter alguma estabilidade, uma condição de dignidade na vida, de ter uma proteção, enfim. Existem vários fatores aí psicanalíticos, eu não vou entrar nesse campo, mas uma pessoa que casa com um servidor público, ela vai ter uma vida regrada. Pode comprar um imóvel financiado, pode comprar um automóvel, colocar os filhos na escola, ter uma vida minimamente digna. E os militares sempre conseguem, de alguma forma, algum tipo de atividade lícita, em sua esmagadora maioria, para complementarem a sua renda. Então, quando a gente olha o perfil da família Bolsonaro e o perfil do presidente da República, a gente percebe uma multiplicação de bens que é um negócio estratosférico. A esposa 01, a senhora Rogéria Bolsonaro, hoje ela figura também aqui nos jornais como uma mulher que, durante o casamento, comprou um imóvel no valor atualizado nos dias de hoje de R$621 mil em dinheiro vivo. Ou seja, lá atrás já se operava com dinheiro vivo. A segunda esposa, dinheiro vivo. E a terceira esposa vai operar só com cheque? Então, fica a grande interrogação aí. Eu tenho certeza que revelações muito estranhas surgirão lá na frente. Enquanto o presidente da República ele demonstra uma competência absoluta para lidar com o seu dinheiro pessoal e os seus filhos, idem, dinheiro para um lado, dinheiro para o outro, o Banco Queiroz operando de uma forma absolutamente eficaz,
a gente vê que no plano macroeconômico ele parece ser uma mula, ser um jegue, ser um jumento, um burro, um idiota, porque ele não consegue enxergar as coisas mais básicas sobre a economia do nosso povo. E agora nós estamos vendo essa revelação que foi observada nas entrelinhas dos jornais, que o senhor Mansueto Almeida, um homem todo poderoso da Receita Federal, com informações privilegiadas, com controle absoluto da máquina fiscal do nosso país, ele sai do governo para trabalhar no banco de quem? O BTG Pactual, fundado por Paulo Guedes. E aí nós estamos diante de uma grande interrogação. O que esse homem está fazendo no banco de Paulo Guedes? O Paulo Guedes diz que não é mais o banco dele porque ele saiu do banco. Ora, gente, mas é um banco cujo sócio de Guedes é um bilionário, figura entre os homens mais ricos do nosso país. Paulo Guedes era sócio dele, fundador do banco junto com ele. Ele saiu desse banco e não tem mais nenhum tipo de relação? O que faz Paulo Guedes dentro do governo brasileiro? Ele está zelando por interesses dos banqueiros ou não? Basta vocês verem todas as propostas de reforma tributária que o Paulo Guedes está apresentando. Nenhuma toca em nenhum centavo de banco. Ele tenta tributar os mais pobres, as pessoas que estão trabalhando, as pessoas de carne e osso. A primeira medida durante a Covid que Paulo Guedes comandou foi a retirada de 1 trilhão e 200 bilhões de reais do povo brasileiro para os caixas dos bancos. Os bancos vão sair dessa pandemia muito mais endinheirados do que entraram e o povo mais pobre. Então, basta a gente ver no comportamento econômico dessa equipe que está ali que eles estão gerenciando todo o nosso país na direção do benefício do direito privado, dos interesses privados, dos grupos transnacionais, dos fundos de investimento, dos sócios das grandes empresas de comunicação. E isso explica, inclusive, porque a Rede Globo de televisão faz críticas em relação ao Bolsonaro, mas não esmiuça de uma forma muito contundente os comportamentos visceralmente negativos e destrutivos desse governo. Até hoje, a TV Globo e os grandes meios de comunicação não tinham apontado o Bolsonaro como principal responsável pelo genocídio que está acontecendo no Brasil. Estão fazendo isso só agora, quando mais de 100 mil pessoas já morreram. Mas isso já estava sendo detectado lá atrás. Comportamento omissivo, as informações que já se tinha de como combater a Covid. Isso nada foi feito e nada aconteceu e os meios de comunicação ficaram silentes em relação a isso. Então, hoje nós estamos extremamente exprimidos entre um grupo de pessoas que dão sustentação nas redes, grupos que estão sendo explorados socialmente pelos programas sociais e que vão ser cada vez mais utilizados para fins políticos. Do outro lado, nós temos os grandes interesses dos banqueiros, dos grupos transnacionais, e entre esses extremos estamos nós aqui, tentando cada vez mais acendermos luzes, lâmpadas, conscientizar as pessoas, chacoalhar as pessoas que estão iludidas no meio desse estelionato em que se transformou o governo presidencial. Será que esse pessoal não consegue enxergar que tem muita coisa errada? Basta olhar, gente, para a conta aqui, prestação de contas aqui do general Mourão, quando ele se converteu no vice-presidente da República, né? Ele tem um patrimônio declarado de 414 mil reais, um apartamento, um carro, uma poupança e um fundo de investimento. Como é que o general ele consegue olhar para o presidente da República e não enxergar nada de errado no meio dessa história? Esse pessoal não tem inteligência ou esse pessoal se corrompeu? Esse pessoal está topando tudo por dinheiro? Estão todos fazendo vista grossa para um tipo de situação absolutamente antirrepublicana e nociva ao nosso país, às custas de pequenos benefícios particulares. Bem, eu deixo essas interrogações, espero ter jogado mais algumas reflexões no dia de hoje. Gente, muito obrigado e até o nosso próximo vídeo. Tchau!